Oi, gente, tudo bem? O meu recado de hoje é para reforçar com você que durante esta pandemia, a BEM está realizando uma série de lives para dividir um pouco do nosso conhecimento de 41 anos em ensaios não destrutivos, como técnicas de inspeção da maioria dos segmentos industriais e também em certificação de pessoas. A gente sabe muito bem a diferença que faz ter mão de obra qualificada à frente das nossas empresas, não é? Lembrando que a BEM é uma provedora de soluções tecnológicas voltada à preservação da vida e do meio ambiente. Acredito que a live de hoje vai contribuir muito aí com seus conhecimentos. Então agora eu passo a vez para o nosso apresentador dessa live. Aproveite cada segundo e continue com a gente. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Antônio Luiz Aulicino, eu sou o gerente executivo de desenvolvimento de negócios da ABEND. A ABEND é uma entidade técnico-científica, ela foi fundada em 1979 e ela é provedora de soluções tecnológicas para empresas e pessoas, através da inovação e da difusão do conhecimento nas áreas dos ensaios não destrutivos, da inspeção, da qualidade e da segurança, preservando a vida e o meio ambiente. A BEND atua na área de projetos tecnológicos e de inovação, que são os projetos de PDI, qualificação e certificação, pelo que ela é mais conhecida normalmente, né? Treinamentos, normas técnicas e na difusão do conhecimento através da realização de eventos e publicação de livros. Falando em eventos, o nosso próximo grande evento será o CONAEND, que vai acontecer de 9 a 11 de março aqui em São Paulo. Agora, nesse instante, estão abertos, se você tiver algum trabalho técnico que você queira apresentar, esse é o momento, está aberto o recebimento de trabalhos técnicos para o CONAEND. Bom, antes da gente introduzir os nossos convidados, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal aqui do YouTube e que apertassem o sininho, de forma que vocês recebessem, toda vez que a gente colocar um vídeo novo e fizer uma live, você recebesse a informação e pudesse assistir. E caso, se vocês gostarem dessa live, desse vídeo, vocês deem aquele joinha, aquele like, deixem aí até o final dessa live. Bom, hoje nós vamos tratar de curva POD, fundamentos, aplicações e tendências. Para falar sobre isso, temos a honra de recebermos 3 experts nesse assunto. O Pablo Bartolo, ele é engenheiro de materiais e mestre na área de ensaios não destrutivos e soldagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele possui MBA em gerenciamento de projetos e atualmente se especializa em segurança de processos. Ele trabalhou no LNDC, o Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem, também da Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou também na MODEC, na Access, na PetroRio, e atualmente ele ocupa o cargo de líder de integridade da Trident Energy. O nosso segundo expert, que vai falar hoje também, é o Ricardo Carneval. Ele é engenheiro metalúrgico e mestre na área de ensaios não destrutivos pela Federal do Rio de Janeiro. Possui também curso de extensão universitária na área de inspeção de equipamentos pela Petrobras. Ele é nível 3 em correntes parasitas pelo SNQC da BEND. Trabalhou na Petrobras por mais de 36 anos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e de engenharia na especialidade de integridade estrutural. Atualmente, ele é consultor nas áreas de ensaios não destrutivos, inspeção de equipamentos e integridade estrutural. A nossa terceira expert é a única mulher do grupo hoje, é a Mariana Burrows Guimarães. Ela é engenheira civil, com mestrado e doutoramento em andamento em engenharia metalúrgica e de materiais pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é também pesquisadora do LNDC, Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem da Federal do Rio de Janeiro, e possui mais de 10 anos de experiência em soldagem e inspeção.
Sua área de expertise é a análise estatística de dados aplicada à integridade estrutural, embasamento para tomadas de decisão. Pablo, Carneval e Mariana, muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Pablo, você que vai dar o pontapé inicial, eu passo então a palavra para você, depois o Carneval, depois a Mariana. Com você, Pablo. Muito obrigado aí. Perfeito, Antônio, muito obrigado. Antes de a gente começar aqui, agradecer a Bendy pela oportunidade. É um espaço muito bom aqui para a gente poder conversar sobre um tema realmente bem específico dentro da nossa comunidade de inspeção, mas que tem uma relevância muito grande e acaba ficando um pouco de lado, a gente conversa pouco. Então, a oportunidade que a gente está tendo hoje de conversar e pegar a expertise de tudo que trabalho que a gente já fez, tanto eu, Carneval e Mariana, vai ser de muita grande valia para a nossa comunidade de inspeção. Eu fiquei aqui com a missão de iniciar a nossa live. Vou tentar contextualizar um pouco o que seriam essas curvas PODs, quais são os fundamentos que a gente vai ter para desenvolver e realmente entender, mapear como é que funciona esse processo e preparar o terreno para o Carneval e a Mariana apresentar um pouquinho mais de estudos de casos, quais são as tendências e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia de inspeção. Bem, para começar, vamos tentar contextualizar um pouquinho esse cenário de confiabilidade. A curva POD, na verdade, ela, como a gente vai ver aqui, ela é uma ferramenta utilizada dentro do estudo de confiabilidade, de inspeção e de ensaios não destrutivos. Então, seria muito interessante a gente começar já essa apresentação aqui, estando todo mundo na mesma página, sobre o que seria conceitos de confiabilidade. E aí eu trouxe aqui uma definição muito bem colocada pelo George Hugh, e tem sido muito utilizada dentro da comunidade de inspeção para definir realmente o que seria a confiabilidade para a gente. E essa definição, basicamente, ela diz que a confiabilidade de um ensaio não destrutivo, ela pode ser dada através da probabilidade de detecção de uma descontinuidade dentro de um grupo de tamanhos, em uma determinada condição de inspeção e um procedimento especificado. Então, é uma definição curta, mas com muita informação dentro dela, né? Eu acho que de primeira cara a gente já consegue entender aqui que realmente a confiabilidade, essa probabilidade de detecção, ela é aplicada para um cenário muito específico, né? Então, a gente pode fazer até uma comparação com uma performance de um corredor, por exemplo, e perguntar como é que é a sua performance? E ele vai sempre te dizer, depende, eu estou correndo na areia, eu estou correndo no asfalto, eu estou correndo na esteira, eu estou descalço, eu estou de tênis. Então, esses fatores influenciam na performance da mesma forma que todas essas peculiaridades de tamanho de defeito, com a condição de inspeção, vão definir a probabilidade para aquele cenário. E aí, como a gente realmente viu que essa detecção, essa confiabilidade, ela depende de alguns fatores serem bem definidos, a gente vai passar aqui para entender realmente quais seriam esses fatores que influenciam na probabilidade, para a gente poder realmente entender como a gente pode definir a melhor estratégia para calcular a probabilidade de detecção da nossa técnica no nosso cenário de inspeção, tá? Então, basicamente, eu trouxe alguns fatores influenciadores principais nesse processo. O equipamento de inspeção, ele vai ter uma função significativa nesse processo de confiabilidade. O material, sem dúvida alguma, é um protagonista nessa definição do cálculo de confiabilidade. Geometria do material vai influenciar diretamente nos resultados. A orientação dos defeitos e o tipo de defeito também influencia. A gente vai ver aqui que a orientação e os tipos dão resultados completamente diferentes. E, por fim, o fator humano, que acaba tendo um peso muito grande também nesse conjunto todo de fatores que vão influenciar nosso sistema de inspeção. Entrando um pouquinho nesses fatores, vamos começar pelo equipamento. O equipamento tem algumas influências, não é uma única influência apenas. Eu separei algumas aqui, pelo menos umas 3, que eu acho que são as mais significativas. Uma delas, sem dúvida, é a calibração do equipamento de inspeção. Então, trouxe aqui como exemplo um equipamento de ultrassom, onde a gente sabe que antes de a gente inspecionar qualquer tipo de equipamento, a gente vai ter que fazer a calibração do nosso sistema, e essa calibração ao longo do tempo ela vai sendo comprometida. Então, se você inspecionar o mesmo defeito inúmeras vezes com aquele equipamento sem calibrar, ao longo do tempo você vai passar a ter diferentes resultados. Isso acaba sendo inerente ao processo, e uma forma de você mitigar essa influência é através
de um procedimento de calibração adequado, onde você define de quanto em quanto tempo você precisa calibrar, se você vai calibrar antes de cada inspeção. Então, realmente, a calibração do equipamento de inspeção vai ter uma influência nesse cálculo de confiabilidade. Aliado com a calibração, né, o tempo de calibração, está o procedimento que a gente vai utilizar para calibrar o nosso sistema. Então, a gente hoje precisa ter bem definido qual é o procedimento e quais são os blocos ou quais são os dispositivos que serão utilizados durante o processo de calibração para garantir que o que a gente está inspecionando vai ter um valor significante para a gente e próximo da realidade. Então, utilizar o procedimento correto, utilizar os blocos adequados, né, ou até no caso aqui, coloquei na radiografia o IQI correto, isso influencia diretamente no resultado da nossa inspeção. Muito importante também que, às vezes, a gente tem todo o procedimento bem estabelecido, tem os blocos corretos, mas o bloco não está sendo bem cuidado, ele não está sendo armazenado de forma correta, então ele acaba sofrendo um processo de corrosão, e isso vai influenciar diretamente nos resultados da inspeção. Então, a conservação desses itens é de suma importância. Ainda falando um pouquinho de equipamentos, a gente não tem como não falar da vida útil do equipamento, né? A gente sabe que são equipamentos bem utilizados hoje em dia, com uma longevidade boa, esses equipamentos duram bastante tempo, porém, ele tem uma vida útil. Então, coloquei até para a gente exemplificar aqui com a curva da banheira, que é uma curva muito utilizada em manutenção de equipamentos, onde a gente vê que no início da vida do nosso equipamento a gente está sujeito a falhas, que a gente chama de mortalidade infantil, que seriam falhas relacionadas a projeto, ou algum componente errado. Então, o nosso aparelho já teria uma tendência a falhar logo no início da vida útil. Então, são casos raros. A gente não tendo esse caso, ou tendo esse caso e consertado, o nosso equipamento tende a ter um comportamento, uma performance regular ao longo da sua vida útil, até chegar a um período que ele começa a sofrer os desgastes que são inerentes ao processo. Então, essa região é uma região onde a confiabilidade pode ser afetada devido à vida útil do equipamento estar chegando ao fim. Saindo um pouco agora dos equipamentos e entrando nos materiais, a propriedade do material vai ser um grande protagonista nesse estudo de confiabilidade que a gente vai ter, né? Então, eu listei alguns casos aqui para mostrar como isso pode ser diferente. Obviamente, o tipo de material já vai ter influência, né? Então, inspeção de um material em aço carbono, ou material em aço inox, ou em alumínio, o tipo de material influencia diretamente na confiabilidade do sistema. E aí, se a gente for pegar um caso de um aço carbono, por exemplo, como material, dentro mesmo do próprio material, a gente pode ter fatores influenciadores, como o processo de fabricação. Então, aqui embaixo a gente tem que materiais, por exemplo, forjados, laminados e fundidos têm diferentes atenuação sônicas no processo de inspeção por ultrassom. Isso, obviamente, vai influenciar na confiabilidade do sistema. Assim como a estrutura cristalina do nosso material vai influenciar. E, por fim, o tamanho de grão desse material também influencia diretamente. Então, o material ele tem inúmeros fatores associados a ele que pode comprometer ou não a confiabilidade da nossa inspeção. Ainda falando um pouquinho de material, mas não saindo um pouco de propriedade, a gente tem a geometria, é um fator talvez que seja mais visível da gente ver como pode influenciar ou não. Obviamente, quando a gente está tratando de uma inspeção de uma chapa, aqui vou fazer a inspeção desse cordão de solda, a inspeção em chapas, ela é muito diferente de uma inspeção em tubulação. A gente sabe que a inspeção em tubulação ela tem um nível de complexidade maior que a chapa, então, se eu comparar confiabilidade de um sistema de inspeção aplicado para chapas e outro para tubulações, vamos ter diferenças sim. Ainda dentro de geometria do material, a gente pode ter sistemas que favoreçam a confiabilidade desse equipamento. Peguei aqui como um exemplo, por exemplo, um tambor de um guincho. Eu já tive experiências, por exemplo, em ter que realizar a inspeção desse tambor por possíveis trincas aqui nessas regiões do groove do tambor, e a gente sabe que é uma geometria muito complexa. Então, se eu for trabalhar hoje com um cabeçote convencional, eu com certeza não vou ter acoplamento suficiente nos grooves para poder detectar uma perda de espessura ou qualquer tipo de presença de defeitos. Então, hoje em dia, a gente já passa a ter alguns dispositivos que são apropriados para se ajustar a uma superfície irregular ou complexa.
então como transdutores aqui flexíveis, e você pode até mesmo desenvolver um projeto para algum transdutor específico para essa geometria, né? Esse caso aqui, ele se adapta à superfície, mas ele é um transdutor que pode ser aplicado em diversas superfícies. Mas a gente pode desenvolver um transdutor específico para essa determinada superfície. Obviamente que a escolha desses transdutores para esse equipamento vai influenciar diretamente na confiabilidade do resultado final da inspeção que a gente vai ter. Saindo agora um pouco do equipamento, saindo do material, vamos aos defeitos propriamente ditos, que são aqueles que a gente quer detectar e quer detectar com alta confiabilidade. Então, a orientação do defeito, ela vai influenciar também nesse processo de detecção. A gente tem um caso aqui de um defeito orientado a 45 graus, onde na técnica de ultrassom, se eu utilizar um cabeçote reto, eu não vou detectar devido à orientação. Portanto, eu tenho a necessidade de utilizar um cabeçote angular para realizar a detecção desse defeito. Então, a orientação, ela tem uma grande influência nesse processo. A gente vê aqui, mesmo com a escolha de um cabeçote angular, a gente precisa definir qual é o cabeçote que a gente vai utilizar e realmente procurar, na hora de escanear a peça para procurar o defeito, a posição mais favorável para a detecção, para evitar um sinal como esse aqui, cheio de ruídos, onde o seu resultado de inspeção ficaria comprometido para ser dado algum laudo da presença do defeito ou não. Além da orientação do defeito, os tipos de defeitos vão ser bastante importantes na escolha da técnica que a gente vai utilizar para a inspeção, e isso está intimamente ligado com a confiabilidade dessas técnicas para a detecção desses tipos de defeito. Então, eu vou trazer dois exemplos aqui que eu acho que ficam bem fáceis da gente visualizar como o tipo de defeito tem confiabilidades diferentes utilizando técnicas de ultrassom, técnicas de ensaios não destrutivos diferentes. Então, falando um pouquinho da falta de fusão, a falta de fusão aqui na parede de um chanfro de uma solda, se eu for utilizar a técnica radiográfica, muito provavelmente eu não vou detectar esse defeito, pois ele não está na orientação correta para o ensaio, né? A radiação não está na melhor orientação para a detecção desse defeito. Ao contrário disso, se eu for utilizar a técnica do ultrassom para detectar a mesma falta de fusão, eu consigo ter um grau de confiabilidade muito maior para a detecção de defeitos do tipo de falta de fusão. Então, baseado nisso, eu posso afirmar que a radiografia não é uma técnica confiável e o ultrassom é. Não, porque, como eu já disse, o tipo de defeito define a confiabilidade de cada sistema. Da mesma forma que o ultrassom acaba sendo a melhor técnica para detectar uma falta de fusão, para a detecção de porosidade, por exemplo, a radiografia é a técnica mais confiável. O ultrassom, por conta da superfície da porosidade, você tem muitas reflexões, você acaba não tendo uma detecção correta, onde a radiografia passa a mostrar a presença desses defeitos de uma forma muito mais confiável. Então, o tipo de defeito influencia diretamente na confiabilidade do sistema de inspeção que vai ser utilizado. Então, é sempre importante a gente entender qual é o mecanismo de dano que a gente está procurando, qual é o tipo de defeito associado àquele processo de fabricação, àquele material, para nos ajudar a definir técnicas mais adequadas com alto grau de confiabilidade. Por fim, o último fator, talvez seja um dos fatores que mais impactem. A gente pode sanar todos os outros fatores já mencionados aqui, a gente pode mitigar todos os processos de influência, mas o fator humano ele tem, sem dúvida, uma parcela enorme no processo de inspeção. A gente depende dos inspetores e eles são peça fundamental para poder dar um resultado confiável para a gente. Então, a gente pode ter um inspetor que tenha um conhecimento enorme na técnica, uma grande experiência, mas no dia ele estava sobre uma fadiga enorme, ele tem trabalhado num projeto exaustivamente, e aí isso vai atrapalhar a performance dele. Ou eu posso ter um inspetor que está sob um processo de estresse muito grande, com algum chefe cobrando aquele resultado para ontem, e ele faz aquela inspeção sob pressão, e os resultados vão ser comprometidos. Condições ambientais, então, a gente está falando de um cara que está pendurado numa corda sobre a chuva, obviamente isso é completamente diferente de uma inspeção feita num laboratório controlado. Condições financeiras, o cara não recebeu o salário há 2 meses, está trabalhando, mas está pensando nas dificuldades que ele está tendo em casa, obviamente isso vai influenciar. Então, o cuidado com o inspetor, ele é fundamental. O inspetor, ele é peça fundamental no processo de inspeção. Então, a gente precisa realmente
garantir que o inspetor tenha as condições mais favoráveis possíveis para a gente ter os melhores resultados possíveis. Saindo um pouquinho agora desses termos de confiabilidade e entrando mais na probabilidade de detecção, que foi definido como a ferramenta, né, de confiabilidade para ensaios nutritivos, vamos começar a aprofundar um pouco mais nas curvas POD propriamente ditas. E eu não consigo entrar em curvas POD sem antes explicar o conceito de probabilidade de detecção. Então, o conceito de probabilidade de detecção é um conceito muito simples, ele vem da nossa boa e velha probabilidade estatística, onde eu posso definir que a probabilidade de detectar um defeito é uma razão entre o número de detecções com sucesso e o número de inspeções realizadas. Então, se um defeito foi inspecionado 10 vezes e das 10 vezes 3 foi detectado, eu posso falar que aquela probabilidade de detecção é de 30%. Então, é um conceito muito simples, mas é o conceito base para a gente poder expandir para as curvas POD. Então, a gente consegue definir, sim, a probabilidade de detecção de um defeito, né? Mas eu preciso ter hoje uma estimativa de como é essa probabilidade em função da dimensão do defeito, né? A gente sabe que defeitos pequenos vão ser mais difíceis de serem detectados, defeitos maiores são mais fáceis, então eu preciso de uma ferramenta que me dê uma análise de confiabilidade em função dessa dimensão e de forma contínua. E aí, para isso, sim, a gente utiliza a curva POD. A curva POD, né, o POD do inglês vem do Probability of Detection, que seria a nossa probabilidade de detecção. Bem, o que é, então, uma curva POD? A curva POD ela vai ser uma curva de distribuição de probabilidades, onde ela vai dar a probabilidade de detecção em função da dimensão do defeito. Ela é uma curva que vai estar variando de 0 a 1, ou seja, de 0 até 100%, e essas dimensões que eu quero avaliar a sua probabilidade podem ser em função do comprimento do defeito, a altura, da profundidade que isso localiza, ou até mesmo da área ali de um produto, do comprimento pela altura. Eu vou mostrar aqui um pouquinho no final que a gente hoje pode até estender-se um pouquinho para ter curvas em função de 2 dimensões, tá? Mas isso ainda não é uma realidade dentro do estudo de curva POD. A gente ainda tem muito a utilização da curva em função de uma só dimensão. Então, essa aqui realmente é a cara da curva POD. Para quem não conhecia, essa figura é muito, muito legal para ver como a gente consegue hoje ver o que é real dentro de um sistema de inspeção e o que seria o que a gente esperaria. Bem, esse gráfico aqui mostra essa distribuição de probabilidade saindo de 0 a 100%, e aqui a distribuição de tamanho de defeito. A gente vê que na curva ideal, né, eu tenho um tamanho de defeito crítico que me define que, menor que esse defeito, o meu sistema de inspeção não consegue detectar de jeito nenhum. Mas, a partir desse tamanho, eu passo a detectar ele 100%. Como a gente já viu aqui, nada é ideal. A gente tem inúmeros fatores que influenciam essa confiabilidade, então o que a gente tem realmente é uma distribuição de probabilidades em função do tamanho. Então, sim, a gente pode ter um tamanho de defeito crítico onde é menor do que ele, as nossas probabilidades são menores, mas ela não é 0 a 100, como o cenário ideal. A gente tem realmente uma distribuição em função daquelas variáveis que a gente já viu no início da apresentação. Perfeito, então entendi o que é uma curva POD, entendi que ela vai me mostrar probabilidade de detecção de um defeito em função do seu tamanho, mas como é que eu faço realmente para chegar nessa construção? Bem, a gente tem aqui uma receitinha de bolo que eu vou passar para vocês. Obviamente, o processo ele exige um pouco mais de refino, mas basicamente as atividades majoritárias estão descritas nessa apresentação. Então, antes de eu produzir defeitos, né, eu vou ter que ter um banco de dados de defeitos, ou um corpo de prova que eu vou utilizar para criar esse processo de curva POD, eu preciso tomar algumas decisões. A primeira decisão que eu tenho que tomar é qual vai ser o tamanho de defeito que eu vou utilizar. Eu vou fazer uma curva POD em função de comprimento, da altura, da profundidade, então a dimensão em si que eu vou escolher tem que ter uma certa importância no que eu estou procurando, né? Então, isso vai definir todo o cenário de inspeção. Depois que eu definir qual vai ser a dimensão utilizada, eu vou ter que definir qual é a escala de tamanhos. Eu preciso definir uma escala que seja representativa porque eu estou procurando. Eu não posso, não adianta eu colocar um defeito de comprimento de 3 metros no equipamento que eu sei que eu não vou ter, que não tem nem essa dimensão. Então, por históricos desse equipamento ou de equipamentos semelhantes, eu consigo ter mais ou menos uma noção de qual é o tamanho, como é que seria a distribuição dessa escala de defeitos, do menor defeito, maior defeito que eu deveria
colocar como os marcos desse meu grupo, que eu vou utilizar como base para detectar a curva POD. Por fim, quantos intervalos necessários eu preciso? Existem tamanhos de defeitos que são mais representativos e vão aparecer mais vezes, então eu preciso representar eles mais vezes nesse meu sistema. Então, depois que eu definir esses 3 passos aqui, eu consigo já me preparar efetivamente para começar o processo de construção de um corpo de prova e o plano de inspeção para a definição da curva. A gente pode aqui, em resumo, definir que a sequência que a gente vai utilizar depois que a gente responder aquelas 3 perguntas seria produzir um corpo de prova com essa quantidade de defeitos que a gente estabeleceu, o tipo, o tamanho, as escalas. Eu vou inspecionar esses defeitos com o ensaio não destrutivo que eu quero avaliar a confiabilidade. Eu vou registrar esses resultados em função do tamanho. Eu vou calcular qual é essa proporção de detecção de cada defeito e eu posso fazer a extrapolação de uma curva POD. Esse seria o método mais simples de construir uma curva, seria na munheca, né, no bom português, fazer uma curva POD. Mas a gente vai ver aqui que a gente tem diferentes tipos de curva, né? A gente não precisa ter um trabalho braçal tão grande e a gente pode ter resultados excelentes de confiabilidade através de metodologias diferentes. Tá? Eu trouxe aqui para vocês, basicamente, a gente tem 3 grandes grupos, tá, que podem definir essas curvas. A gente vai focar muito nas curvas aqui hoje de resultados experimentais, mas eu sei que ao longo das outras apresentações a gente vai ver um pouquinho das outras curvas aqui também, principalmente de resultados simulados, mas basicamente a gente pode ter curvas feitas com resultados experimentais, corpos de prova, com defeitos reais, onde eu faço uma curva 100% experimental, somente calculando essas proporções, ou eu defino um banco de dados mais reduzido, uso eles para fazer uma modelagem matemática, que é onde eu vou me aprofundar hoje aqui, que acaba sendo, de todas essas metodologias aqui, a mais utilizada hoje em dia. A simulação, a curva por simulação computacional, ela acaba sendo uma tendência, a Mariana vai mostrar bastante isso aqui, como isso pode hoje facilitar o nosso processo, reduzir custos e tempo através da simulação. E a gente tem modelos matemáticos que acabam sendo utilizados hoje para fazer curvas analíticas, onde não leva em consideração aqueles fatores que eu apresentei para vocês, mas é uma metodologia muito interessante para você definir sistemas de inspeções automatizados, por exemplo, onde você tem diferentes cabeçotes, e qual seria o tipo de cabeçote ultrassônico que você usaria, qual seria o espaçamento entre eles. Então, apesar de não ser uma curva muito utilizada, ela é uma excelente metodologia para você definir um processo de inspeção automatizado de um processo contínuo de fabricação de tubulações ou equipamentos de uma fábrica, por exemplo. Bem, eu vou focar na curva modelada, que acaba sendo a curva mais utilizada hoje em dia, e eu vou mostrar um pouquinho por que ela acaba sendo a curva mais utilizada, né? A curva modelada, basicamente, ela é uma curva que ela é construída através de um modelo matemático, como o próprio nome já diz, mas utilizando os resultados experimentais definidos naquele passo a passo que eu mostrei para vocês. Acaba sendo uma forma mais simples, porque eu não preciso ter tantos resultados experimentais assim, só o mínimo significativo para eu poder trabalhar. Acaba sendo uma excelente alternativa, né, quando você não pode construir um corpo de prova que represente todos os cenários possíveis que você pode encontrar no seu cenário de inspeção. A principal vantagem disso, como eu já disse, é que você pode trabalhar com um banco de dados mais reduzido, então o processo ele acaba sendo mais otimizado, e além disso, eu posso extrapolar resultados para tamanhos que não estavam nesse banco experimental, mas que eu sei que podem ser importantes no meu sistema de inspeção, podem ser tamanhos de defeitos que eu venha encontrar durante a inspeção de equipamentos. Então aqui estão alguns dos modelos mais utilizados. Hoje, eu posso afirmar para vocês que o modelo mais utilizado desses daqui, entre outros, acaba sendo a distribuição log normal. É um modelo muito simples. Você até no próprio Excel consegue fazer essa modelagem matemática, porque o Excel tem esse tipo de ferramenta. Obviamente, ele não é a melhor ferramenta estatística, mas ele consegue modelar para você resultados e te dar algum resultado. Mas, basicamente, o que eu vim mostrar para vocês hoje aqui, que todos os modelos eles têm características em comum. Então, ele vai me dar a probabilidade de detecção em função de um tamanho. Esse A é o tamanho de defeito, né? E o modelo matemático ele vai levar em consideração a média dos tamanhos dos defeitos, que vão estar nessa minha amostragem, e o desvio padrão desses defeitos. Tá? Então, independente do modelo que eu vou utilizar, esses são as variáveis que eu vou precisar
para poder montar o meu modelo. Então, eu vou precisar dos tamanhos de defeito que a gente já vai ter definido, a média dentre eles e o desvio padrão. Dentro dessa modelagem matemática, a gente tem dois modelos probabilísticos que a gente pode utilizar para calcular a probabilidade de detecção em função do tamanho A do defeito. Eu vou mostrar para vocês aqui que esses dois modelos que a gente tem hoje seria o modelo hit-miss, que é o acerto ou o erro, e a gente tem um modelo chamado A-chapéu versus A. Eles têm uma certa diferença, apesar de calcularem a mesma coisa, a probabilidade de detecção, mas a gente acaba tendo um pouco mais de aplicação para cada um deles. O hit-miss é uma técnica mais simples, então ele é geralmente indicado mais para indicações visuais, enquanto o A-chapéu versus A ele acaba sendo mais apropriado para quando você tem sinais de resposta, tipo ultrassom, uma corrente parasita. Você pode utilizar qualquer um dos modelos, mas a gente indica trabalhar dessa forma. Então, como eu já falei, você pode definir qual é o modelo independente do tipo de inspeção, mas é indicado que você trabalhe com indicação visual para o hit-miss e sinal de resposta para o A-chapéu versus A. Então, entrando nesses modelos propriamente dito, vamos falar um pouquinho do hit-miss. O hit-miss é bem simples. Dentro daquele meu conjunto de defeitos que eu defini naquele passo a passo, eu vou ter aqui um sequencial desses defeitos, eu tenho aqui do lado o tamanho do meu defeito, e eu vou colocar basicamente uma informação binária. Se eu detectei o defeito, eu chamo de 1. Se eu não detectei o defeito, eu chamo de 0. Então, um defeito detectado, hit, acertei, eu encontrei, eu boto aqui 1. Para o defeito não detectado, eu vou chamar de 0, eu não encontrei. Então, a minha probabilidade de detecção vai ser feita em função desses acertos que eu vou ter dentro do meu sistema. Pegando essa planilhazinha e transformando ela em forma de gráfico, eu passo a ter uma informação mais ou menos parecida com essa aqui, onde eu tenho aqui embaixo a minha distribuição de tamanhos de defeito, e aqui eu tenho a POD. Então, para os defeitos que eu não detectei, 0. Para os defeitos que eu detectei, 1. E aí eu passo a ver que eu tenho 3 regiões nesse gráfico aqui que são muito interessantes. Eu passo a ter uma região onde tem defeitos muito pequenos que nunca foram encontrados, eu passo a ter uma região com defeitos muito grandes que sempre são encontrados, mas eu passo a ter uma região intermediária onde eu posso detectar ou não. E o que vai definir se eu detecto ou não são aqueles fatores que a gente conversou no início. Então, a curva ela vai fazer um melhor ajuste desses pontos aqui, onde eu vou ter a curva POD começando o menor defeito detectado, indo até o maior defeito detectado. Essa angulação da curva vai se dar em função do tamanho da quantidade de defeitos que eu detectei ou não detectei. Tá? Então, quanto for maior a quantidade de defeito detectado, essa curva se aproxima mais daquela curva ideal, que é quase vertical. Conforme eu for perdendo mais defeitos, ela vai tendo uma cara mais horizontal. Então, essa é a abordagem hit-miss, onde eu detecto ou não detecto. A abordagem A-chapéu versus A é um pouquinho diferente, ela leva em consideração o sinal, então não é só mais uma abordagem se eu detectei ou não, é o sinal de resposta que eu vou ter, que vai me dar esse cálculo de probabilidade. Basicamente, o que isso significa? Eu posso fazer um refino nesse meu estudo. Eu posso eliminar sinais que eu sei que não são representativos. Basicamente, eu tenho sinais oriundos de ruído, que seria muito interessante eu eliminar desse estudo, porque eu posso confundir eles como defeito. Assim como eu posso ter sinais de saturação, como, por exemplo, aqui um reforço de solda ou uma superfície que vai me dar sinais muito altos. Então, o ideal é que dentro desse estudo eu não pegue nada que tenha sinais muito pequenos que podem ser confundidos com ruídos ou sinais super saturados que vão estar oriundos de uma reflexão de uma superfície, por exemplo. Então, como é que eu faço para definir esses limiares? Como é que eu faço isso em termos práticos para definir qual é o melhor cenário dentro dessa metodologia A-chapéu versus A? Basicamente, eu posso fazer aquela mesma metodologia de distribuir os meus pontos de forma gráfica, onde eu vou continuar tendo aqui embaixo o tamanho de defeito, e aqui eu não vou passar a ter mais o 0 ou 1, eu vou botar o sinal. Então, conforme o meu tamanho de defeito aumenta, a magnitude do meu sinal tende a aumentar também. E aí eu posso, dentro dessa distribuição, definir qual seria um limiar aqui embaixo que eu sei que pode ser oriundo de defeitos, então de ruídos. Então, abaixo desse limiar eu não consideraria como detecção, porque eu sei que é um ruído. E acima dessa magnitude de sinal, eu sei que é uma reflexão, algum sinal não significativo para mim. Então, eu cortaria tudo que está acima disso e passo a trabalhar só
nessa meiuca aqui de magnitude de sinais, né? Então, eu consigo a mesma coisa aqui, o limite de saturação, o limite aqui de registro do meu equipamento, meu limiar de decisão seria o limiar referente aos ruídos. Então, quando eu consigo definir isso, eu passo a refinar um pouco mais a minha metodologia de cálculo de confiabilidade. E aí eu passo a ter uma curva somente para aquelas regiões que eu sei que são aplicadas a defeito. O que é interessante mostrar aqui é que aquele sinal de ruído acaba tendo maior significância nesse processo, porque é ele que vai me definir o grau de significância, de sensibilidade da minha técnica. Se eu quero aumentar a sensibilidade da minha técnica, eu vou usar um limiar de corte mais baixo, como 1. Então, minha probabilidade de detecção ela passa a ser maior. Também o meu risco de detectar um ruído também aumenta. Se eu quero ser mais conservador e usar um limiar mais baixo, a minha curva ela acaba tendo probabilidades mais baixas, porém, eu posso garantir que tudo que está aqui é oriundo de um defeito e eu estou realmente eliminando sinais de ruído. Então, a escolha dessa sensibilidade do ensaio é fundamental para te dar um resultado de probabilidade de detecção. Tá? Só para a gente finalizar um pouco aqui nossa apresentação, é importante falar que toda vez que a gente conversa sobre curva POD, a gente não conversa sobre a curva POD sozinha. A gente conversa sobre a curva POD e os seus intervalos de confiança. Então, a gente vai ver aqui nas outras apresentações que, por normas, o que a gente está sempre procurando como o padrão para a gente definir qual é a melhor confiabilidade é o tamanho de defeito que é detectado com 90% de chance, mas com um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, isso me garante um cenário mais conservador. É aqui que eu garanto que qualquer variação que eu tiver nessa probabilidade está dentro do meu intervalo de confiança e a medida padrão que a gente utiliza hoje para realmente comparar banana com banana, um ensaio contra um ensaio, é o tamanho de defeito detectado com 90%, mas dentro desse intervalo de 95% de confiança. E só para finalizar, como eu prometi um pouquinho no início da apresentação, só mostrar que hoje a gente consegue expandir um pouco esse conceito de curva POD para mais de uma variável, e eu posso passar a ter, em vez de uma curva POD, uma superfície de probabilidade de detecção em função de duas dimensões, o comprimento e a altura. Então, quando você passa a ver por cima, as cores aqui acabam sendo as probabilidades de detecção, então você consegue realmente pegar um defeito com seu comprimento e sua altura e ver qual é aquela probabilidade específica dentro daquelas dimensões. Então, eu vou passar agora para as outras apresentações, onde eles vão mostrar um pouco mais de como aplicar esses conceitos aqui que eu mostrei e quais seriam realmente as tendências hoje para o futuro e aonde que seria mais aplicável essa metodologia de confiabilidade de detecção. Então, obrigado aí pela oportunidade, passando para as outras apresentações agora. Posso começar a apresentação, pessoal? Pode sim, Carneval, pode começar. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Bende pela oportunidade de apresentar nosso trabalho aí e as pessoas que estão aí despendendo seu tempo no intuito de aprender alguma novidade aí. Eu tenho 2 objetivos nessa minha parte. O primeiro é mostrar uma aplicação do uso do POD, né? E segundo, desmistificar um pouco a dificuldade de levantamento estatístico. A gente vai mostrar que tem um software que é muito simples a sua aplicação. É óbvio que a análise mais detalhada das influências estatísticas depende de uma pessoa com experiência em estatística, mas a obtenção do resultado de POD é muito simples com o uso de um software que a gente vai falar aí. É um trabalho de comparação de técnicas, né, do ACFM com ensaio de corrente parasita. São 2 técnicas utilizadas para detecção de trinca de fadiga em cordão de solda. Ele foi feito por mim e por 2 colegas aí do SEMPS. Gostaria de agradecer também as entidades aí, a Petrobras SEMPS, a Edify, a Bitcash e a BCN, por terem fornecido aparelhos e corpo de prova para a gente mostrar esse resultado de aplicação prática aqui. Então, como eu tinha dito, a gente vai comparar a técnica de ACFM
com o aparelho que está mostrando aí em cima e usando essa sonda convencional, usada para detecção de trinca de fadiga em cordão de solda. E os 3 sistemas de corrente parasita, 3 aparelhos diferentes em complexidade e aplicação e 2 sondas diferentes. Então, foram ensaiados aí, nesse trabalho, 3 sistemas. O primeiro sistema, usando um cabeçote especial para inspeção de cordão de solda e um aparelho convencional de corrente parasita com 2 frequências. O sistema 2, também usando um cabeçote especial para inspeção de solda, mas com aparelho array usado na forma convencional ST e não ECA. E o sistema 3, que usa um cabeçote com múltiplos sensores, um cabeçote array flexível, e o aparelho também para gerenciar esses sinais desses múltiplos elementos. Os corpos de prova foram 30 chapas de aço carbono, com essas dimensões aí indicadas, chapa de 0,5 polegada com cordão de solda, eletrodo revestido no centro, com essas dimensões que são dadas aí. Foi introduzida por meio de ensaio de fadiga, com a máquina servo-hidráulica, trinca de fadiga que se localizam nas 2 margens da solda. Para ajustar, para calibrar o aparelho de corrente, os aparelhos de corrente parasita para inspeção, a gente usou um bloco de calibração recomendado pela norma ISO Internacional 17643, que é um padrão que tem entalhes usinados, 3 entalhes usinados por eletrosão, se assemelhando ou tentando reproduzir trincas superficiais, como são as trincas de fadiga. Ela tem 3 entalhes com profundidade de 0,5 milímetro, 1 milímetro e 2 milímetros de comprimento. Na parte direita desse slide, nós apresentamos a tela de um dos aparelhos dos sistemas aí, com resposta a esses 3 entalhes aí. Na parte de cima, nós temos o plano de impedância, é possível ver o sinal maior aí em altura do entalhe de maior profundidade, o sinal de altura de amplitude média equivalente ao entalhe intermediário, 1 milímetro, e o menor altura, terceiro menor sinal, equivalente ao entalhe de menor profundidade. Na parte de baixo, tem a resposta de amplitude de sinal na varredura daquele bloco de calibração ao longo do tempo, ao longo de distância, que é possível ver a componente amplitude do sinal, componente vertical, que apareceu na tela do aparelho também. Com esses ajustes de calibração, ambos os sistemas, tanto o sistema de ACFM, que é o sistema que a gente vai que é o método tradicional para inspeção de trinca de fadiga aí, tem sido muito utilizado, vai ser comparado com os 3 sistemas de corrente parasita. Para isso, a gente teve que inspecionar esses 30 corpos de prova e analisar os resultados da inspeção. Vamos chamar a atenção que aquele bloco de calibração que nós mostramos, ou um bloco de calibração numa faixa de profundidade maior, se você precisar, a norma indica isso, se você precisar avaliar a trinca com profundidade maior que a do bloco de calibração, você vai usar um bloco com profundidade que atenda essa faixa, vai fazer a calibração e levantar a amplitude do sinal, e colocar num gráfico a amplitude do sinal versus profundidade da trinca. E aí aqui está um exemplo em que a gente tem um sinal da inspeção de um daqueles 30 corpos de prova, 39 trincas que tem, vou mostrar isso adiante. Você varreu aquele corpo de prova, aqui no meio do corpo de prova apresenta uma trinca, você vai pegar a posição de maior amplitude, esse sinal que está aparecendo aqui, vai entrar com a amplitude do sinal em divisões, por exemplo, aqui, chegar na curva ajustada, que é essa curva vermelha, e estimar a profundidade aqui ao redor de 2 milímetros. Então, nesse caso aí, amplitude 5,3 divisões, profundidade 2 milímetros, então a técnica consegue estimar
a profundidade da descontinuidade por meio da amplitude do sinal na tela. Os parâmetros que nós vamos usar para avaliar essas trincas de fadiga, introduzidas aí nos 30 corpos de prova, são localização, posição inicial, né? Profundidade máxima, H, e comprimento. Esse corpo de prova pode ser fraturado na região da trinca, para você ter o perfil da trinca e levantar também essas dimensões que estão ali acima especificadas. Aqui são os resultados da experiência nos 30 corpos de prova, 39 de continuidade. A gente tem o resultado do gabarito, né? Posição inicial das descontinuidades existentes, comprimento da descontinuidade existente nessa outra coluna e profundidade ou altura da descontinuidade superficial, trinca de fadiga existente. E para os três sistemas, sistema 1, sistema 2 e sistema 3, você tem também qual a posição inicial, que foi indicada pela inspeção, qual o comprimento estimado, a descontinuidade para cada uma daquelas descontinuidades existentes, e qual a altura ou profundidade máxima dessa descontinuidade. Chamamos a atenção que existem algumas células coloridas nessa planilha, as células coloridas com essa cor roxo aí, né? Chamar assim, azulado, roxo, são falsos negativos, são aquelas descontinuidades que estão existentes no segundo gabarito, mas que não foram detectadas pela técnica, né? E existe também células com a cor amarela, que seria a situação contrária, são os falsos positivos. São descontinuidades que pelo gabarito não existem descontinuidade pelo gabarito, mas a técnica, o sistema aí avaliado, indicou a sua existência. Então, aí está o início da tabela, aqui está o final da tabela, né? São, no total, 39 descontinuidades avaliadas com comprimentos e alturas espalhados ali para poder permitir o levantamento da curva POD, como o Pablo explicou aí na apresentação anterior. Só esse gráfico o Pablo já apresentou, eu vou mostrar aqui, porque a gente vai fazer a metodologia MH1823, que é uma metodologia introduzida pelo pessoal da Aeronáutica, Força Aérea Americana, né? E nessa metodologia, os parâmetros usados para levantar a curva de POD são chamados A-chapéu, que é o parâmetro real, parâmetro do gabarito, e o A versus o A sem chapéu, que é o parâmetro estimado da inspeção. Então, a gente vai comparar o resultado do gabarito com o resultado da inspeção para aquele parâmetro dimensão da descontinuidade escolhida para avaliação, que no nosso caso é o comprimento e a profundidade da trinca. Então, só para dizer como é que ficou isso, dentro da metodologia MH1823, na nossa tabela, se eu quiser avaliar o comprimento, né, ver o POD do comprimento, eu vou pegar o comprimento no gabarito aqui, essa coluna, e vou comparar. Se for para a variação, no caso do exemplo aqui, do sistema 1, vou comparar essas duas colunas, o resultado dessas duas colunas aqui. Se eu quiser fazer a avaliação também do sistema 1, mas do caso da profundidade, eu vou usar aqui no meu gabarito essa coluna e vou comparar com essa coluna de altura, ambas do sistema, ambas as comparações de altura e de comprimento foram para o sistema 1, nesse caso de exemplo, nós avaliamos para os três sistemas, né? Definição de probabilidade de detecção, o Pablo já falou nisso, não vou repetir, né? A gente vai tentar levantar aqui o parâmetro que é o mais utilizado, que é o POD 90-95, aqui é o A90-95, que é aquela dimensão de descontinuidade que é detectada 90% das vezes no intervalo de confiança de 95%. Vou chamar a atenção, sim,
para esse levantamento estatístico, dentro do procedimento lá MH 1823, você tem que ter um número mínimo de descontinuidade, que é igual a 29, nós trabalhamos aqui com 39 descontinuidades, né? Esse procedimento MH 1823 tem como base uma militar standard, aí, uma norma da área militar lá americana, área aeronáutica, né, que é uma norma para estabelecimento da confiabilidade do sistema não destrutivo de avaliação, né? Você tem que considerar, para fazer esse procedimento, a amostra, já falado aqui pelo Pablo, você tem que fazer a experiência, levantar a resposta para a descontinuidade que você introduziu ou que tem, e você vai trabalhar com amplitude de sinal para separar o que é ruído do que é indicação verdadeira do seu ensaio. Precisamos chamar a atenção que isso é uma parte muito relevante no levantamento do POD. Se eu escolher um limiar de reprovação muito baixo, eu vou detectar muitas descontinuidades, né? Eu vou ter um valor de POD, aquele tamanho de dimensão que reprova 90/95, bem pequeno, mas em compensação, ou infelizmente, eu vou ter muitas indicações falsas, né? Fazendo analogia com a situação atual que estamos vivendo, aí da pandemia, é como se tivesse um teste para detecção do Covid que indicasse muitas presença de contaminação sem ser realmente isso acontecer. Isso não é uma coisa interessante. Por outro lado, se eu trabalhar no ensaio com limiar muito alto, né, para evitar indicações falsas, né, falso positivo, eu vou passar a ter uma baixa detectabilidade, a minha dimensão característica do ensaio vai ser maior POD, mas a vantagem é que eu vou ter poucas indicações falsas. Mas o inconveniente aqui, fazendo novamente analogia com o caso aí da Covid, é que vão ter pessoas que vão ter a presença do vírus que não vão ser indicadas. Vamos ver o nosso exemplo aqui para mostrar a vocês como é esse cálculo. Vamos mostrar o POD para o cálculo de comprimento e altura da trinca. Vamos mostrar aqui só, embora depois o resultado vão ser mostrados os 3 sistemas, apenas do sistema 2. E vamos chamar a atenção que a gente trabalhou com limiar de decisão aí, né, o chamado A chapéu de decisão, o A threshold em inglês, né, de 15% da altura da tela. Então, como nossa tela aqui, exemplificada, tem 10 divisões, todos os sinais a partir do ponto de balanço que eu estou mostrando aqui, que tivessem altura maior que 1,5 divisão, seriam considerados de continuidade e registrados com a presença de trinca, né? Esse valor de 15% ele foi adotado porque pela distribuição de dados que nós tivemos, pela calibração que nós fizemos e porque estão compatíveis com o resultado da técnica SFM que nós usamos de comparação por ser a técnica usada aí para avaliação de trincas de fadigas em estrutura submarina. Para entrar lá no software com a rotina MH 1823, né, tem que se criar essa tabela, né? As 29 só aparece aqui 21, 22, mas nós trabalhamos com 29 descontinuidades, números sequenciais das descontinuidades, comprimento na tabela de cima, altura da descontinuidade da tabela de baixo e amplitude resposta, né, para essas descontinuidades obtidas pelo ensaio, pelo sistema que nós estamos caracterizando aí, querendo caracterizar o POD, né? Vou mostrar aqui uma das ideias aqui dessa apresentação é mostrar a simplicidade. Essa rotina MH 1823, ela está embutida, ela é instalada, né,
dentro do aplicativo estatístico R, um aplicativo aí famoso internacionalmente, gratuito, que o pessoal do Tabaco Estatística usa. A gente observa que ela já está incorporada, já aparece aqui quando você roda o R com a incorporação dessa rotina, aparece. Tem uma série de menus sequenciais que você vai usar para levantar o POD. Existe aqui um help de contest, aqui, um read, né? TXT, que você está inserido no software, você lê ele ali, tem 2 páginas de instruções para te explicar como é que você vai trabalhar ao longo desses menus aí, levantar o POD, né? Vamos continuar tentando mostrar aqui como seria o uso dessa rotina, né? Então, primeiro eu vou entrar com meus valores, vou ler os meus dados, que são aquelas tabelas que eu mostrei anteriormente, de comprimento e de altura, cada uma numa vez, né? Então, aquela tabela foi colocada na forma de comma separate, né, ou separada por vírgula, ou pode entrar no software também, nessa versão de software que eu estou usando, como planilha Excel, aquele padrão antigo XLS. Então, você vai ler esse valor aí, né, e automaticamente o software, a rotina, abre uma janela que perde informação dessa sua planilha que você entrou. A informação que eu vou ter que dar é se qual é a coluna que está o dimensionamento, né? Se eu estou trabalhando com a primeira linha sendo enunciado e não valor, eu vou indicar aqui, e se os valores estão ordenados ou não, né? Então, esses dois informações eu tenho que dar. Dado isso, ele lê os dados, né? E mais uma informação que eu vou dar, já que ele constrói gráficos, né? Eu vou dar a informação da unidade de medida ali do meu comprimento ou da minha profundidade, que no caso é milímetro. Entrei esses valores, dou OK, né? E continuo lá na rotina. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma série de sequência de atividade que pode ser feita individualmente para a pessoa ir acompanhando a construção da curva POD. Mas, se a pessoa já está acostumada, não quer, pode ir direto para a parte final, que é a parte de diagnosticar aí a plotagem para você escolher como é que vai ser a construção da sua curva, né? Aí aparece essa janela em que eu tenho meus dados em termos de no eixo horizontal, tamanho da descontinuidade, no eixo vertical, resposta do ensaio. Apresentado nesse primeiro gráfico aqui, ambos na forma linear. No segundo aqui, o eixo dos tamanhos do defeito logarítmico e o eixo resposta linear. Aqui, resposta logarítmica e tamanho de descontinuidade linear. E o último, log-log, tanto resposta como o tamanho da descontinuidade. A recomendação aí é você escolher aquele que tenha melhor distribuídos aí ao longo do gráfico e na forma mais linear. A gente escolheu esse aqui, ou seja, eixo de tamanho de descontinuidade logaritmo e eixo de resposta do ensaio linear, né? E aí aparece essa janela aqui no software, né, em que eu vou dizer que vou usar a minha escala X logarítmica, né, e a minha escala Y linear. Foi essa a escolha que eu fiz, né? Além disso, outro parâmetro muito relevante, o Pablo falou aí já, né, que é a parte de separar sinal de ruído. Eu, analisando os resultados e como trabalhamos com limiar de reprovação a partir de 1,5 a divisão, eu vou colocar aqui 1,5, né, que está me significando que eu vou trabalhar com valores de resposta entre o 1,5 e o valor máximo. Não fizemos uma separação aqui no ensaio de corrente parasita do valor máximo, que ainda consideramos como sendo não indicação falsa e sim resposta, tá? A gente observa aqui que três descontinuidades que foram consideradas como ruído não vão ser usadas para análise, né?
Agora, partindo finalmente para o traçado da curva de POD, você repara que tem uma sequência de apresentações de cálculo que ele pode fazer, mas você pode ir direto para a parte de traçar o gráfico de POD, que é o resultado final, né? E aí está apresentado o gráfico de POD para um sistema, que no caso é o sistema 2, e aqui o que nós estamos apresentando é o resultado para a profundidade do defeito. Como o Pablo falou, você tem o valor da curva A90, que é essa cheia, e da curva de POD, desculpe, da curva de POD, que é essa cheia, e tem os dois limiares aí em função da confiabilidade, né? A gente trabalha, como o Pablo falou, com um POD de 95%, que é mais ou menos 2 sigma, isso é como se a gente botasse a curva aqui, né? E 3 resultados aparecem nesse software aí. Se eu quiser saber qual é o valor de POD, qual é o valor de altura da trinca, que me reprova 50% das inspeções, seria esse valor aqui, 0,01. Então, uma trinca com profundidade de 1 centésimo de milímetro seria detectada 50% das vezes nesse meu sistema aí, pela variação estatística, né? Já, se eu quiser saber, naquela curva cheia ainda, a descontinuidade que reprova 90% das vezes, né, daria 0,6 milímetro. Então, uma trinca com profundidade de 0,6 milímetro nesse sistema 2, usando esse sistema 2 de inspeção, ela seria reprovada 9 vezes em cada 10. Agora, se eu quiser saber qual é a descontinuidade que seria reprovada 90% das vezes, com intervalo de confiança 95%, trabalhando com confiabilidade na parte de lower band ali, né, resultado mais seguro, seria uma trinca com altura de 2,3 milímetros. Então, esse sistema 2, em termos de profundidade, ele reprovaria a 90-95, POD A90-95 seria 2,3 milímetros. É possível fazer a mesma metodologia para o cálculo do comprimento, que no caso desse sistema 2 deu 12,1 milímetros de comprimento, 2,3 milímetros de altura, considerando sempre o limiar de reprovação de 15%, que foi o estabelecido aí no nosso levantamento. Passando para o final aí da apresentação, fazendo a comparação dos 3 sistemas em termos de POD estimado em comprimento e altura, e comparando com a técnica mais utilizada aí na área de óleo e gás, inspeção submarina, que é o ACFM, a gente vê que o ACFM tem um POD 90-95 com limiar de detecção sempre de 15% da altura total da tela, né, de 20 milímetros de comprimento. O sistema 1 deu 20,2, o sistema 2 deu 12,1 milímetros de comprimento e o sistema 3, 317,3. Esse resultado aí do sistema 3, análise estatística, pelo menos que eu fiz, não consegui justificar porque deu esse valor tão discrepante. Como eu conheço os sistemas aí, o que eu posso dar como uma possível explicação é que os dois sistemas aqui, o inspetor foi o mesmo, fomos nós, foi eu, né? A gente conhece os corpos de prova mais do que o inspetor que fez o sistema 3, que estava num processo de mostração de um sistema de inspeção novo, então a preocupação dele era detectar tudo e talvez por isso... Eu sei que analisando os dados aqui, a gente vê que nós tínhamos trincas muito grandes nesse prova, de 120 milímetros, que esse sistema 3 ele indicava, às vezes, como 4 trincas individuais. Então, houve uma certa confusão aí, tá? Mas, em termos de profundidade, POD, todos os sistemas estão semelhantes, né? Eles, você vê com a CFM 1,9 milímetros, sistema 1,4, sistema 2, 2,3, sistema 3, 1,7.
né? Nesse aplicação aqui, a gente não fez o que o software MH1823 permite, verificar a influência do limiar de detecção. Estou apresentando um resultado de outro trabalho que a gente fez para o ultrassom, né? Em que a gente observa, isso é resultado do software também, não é para essa aplicação, que quando eu aumento o meu limiar de detecção, eu aumento o meu tamanho POD, né? Mas, em compensação, eu diminuo a minha probabilidade de falsos positivos. Já se eu trabalhar com a decisão menor, eu passo a ter uma detectabilidade maior, né? Em vez de 21 para 13, em vez de 2,1 para 1,4, mas a minha probabilidade de falso tem uma tendência a ser maior. Aqui no caso, os três estão iguais, então poderia usar esse limiar aqui, né? Bom, no nosso caso aqui, para encerrar, a gente simplesmente analisou na tabela total os 39 resultados. Os falsos positivos são as células em amarela, a gente fez um percentual no total, e os falsos negativos são as roxas. E a gente repara que os sistemas têm esses percentuais de falso positivo e esses percentuais aqui de falso negativo, né? Com isso, a gente terminou. Agradeço aí a atenção. No final, estamos aí disponível para as dúvidas. Vamos passar aí para o coordenador e para a próxima apresentação, que é da Mariana. Obrigado aí. Pessoal, o Carnaval já adiantou. Se vocês tiverem alguma pergunta, não deixem de registrar, de mandar aí, e a gente vai apresentar essas perguntas ao final, depois da apresentação da Mariana, tá legal? Então agora vamos ver a apresentação da Mariana. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês a respeito de algumas novas tecnologias, o estado da arte, algumas tendências na utilização de curva POD. Mas eu queria já começar falando o seguinte: existem várias tendências, tem muita coisa que está sendo feita aí pelo mundo em relação à curva POD, a quantificação de confiabilidade. Eu escolhi trazer esses 3 temas para a gente conversar hoje, porque eu considero um gargalo principal nas indústrias e, em geral, das pessoas fazerem um estudo de confiabilidade dos seus sistemas de impressão. Eles são muito caros. Então, o que eu quero falar hoje para vocês é sobre algumas ferramentas e o que tem sido feito no sentido de mitigar essa quantidade de dados que normalmente a gente precisa para fazer um estudo estatístico e que não existem, muitas vezes, né? Então, só lembrando um pouquinho, numa abordagem totalmente experimental, como o Pablo falou, eu tenho um grande problema para conseguir um intervalo de confiança de 95% e uma detecção de 90% das vezes, o tal do A90, A95, eu preciso fazer 29 defeitos de cada tipo de defeito. Então, assim, se eu tenho 15 tipos de defeito diferente, com 30 tamanhos diferentes, com posições diferenciadas, eu preciso fazer um corpo de prova com todos esses defeitos controladamente, só que cada um deles eu preciso repetir 29 vezes. Isso é um processo extremamente caro. É assim, da ordem de 1 milhão para construir um corpo de prova. Então, assim,
não é muito usual fazer isso. Desde que essas modelagens matemáticas surgiram através do Behrens, que foi o cara que falou, que modelou curvas, que os colegas já falaram, do Ritmie, o A versus A chapéu, essa quantidade de dados necessária, ela diminuiu muito, ajudou bastante a nossa vida. Porém, a necessidade de construir esse corpo de prova ainda existe, e, assim, por mais que essa quantidade tenha diminuído, por exemplo, para um Ritmie com um total de 60 defeitos, a gente faz uma análise estatística, um pouco menos para A versus A chapéu, mesmo assim, ainda é um processo muito caro. E muitas empresas ainda não têm esse orçamento separado para isso, né? Embora deva ser na minha opinião, uma obrigação, né? Por norma, várias empresas já são. Bom, mas e se a gente não tiver esses dados? Se a gente não tiver esses corpos de prova, se a gente não tiver como fazer esses corpos de prova, se a gente não tiver essa quantidade de defeitos para analisar no equipamento real, por exemplo, se a gente não tiver defeitos naturais, o que, por um lado, é bom, né? No caso de uma indústria nuclear, indústrias de petróleo e gás, aeroespacial, é até bom que a gente não tenha muitos defeitos naturais, né, para poder analisar. Mas, bem, nesses casos, como é que a gente faz para realizar uma quantificação de confiabilidade através de curva PAD, se não há dados, né? Então, é nisso que eu vou meio que me ater até o final da apresentação e dizer um pouco do que já foi feito, do que está sendo feito, para contornar um pouquinho essa história de falta de dados. Então, como já foi falado, o mais usual, o que é utilizado hoje em dia, sim, sem dúvida nenhuma, é a abordagem do Ritmie ou sinal-resposta, ou A versus A chapéu, que são essas curvas modeladas. É uma mistura de dados experimentais com dados modelados, né, através de curvas matemáticas. Mas aí eu trago uma provocação, assim, que e se a gente não pensar mais dessa forma, dessa probabilidade usual? Por que a gente não pensa numa alternativa, tipo uma visão bayesiana da probabilidade? E eu já vou explicar o que diabos é isso. Essa visão bayesiana, ela diz para a gente, essencialmente, que os nossos eventos, eles não são independentes. Como o Carneval falou, como o Pablo falou, eu tenho várias inspeções e os resultados dessas inspeções são levados em consideração para o cálculo de uma probabilidade de detecção. Essas inspeções, elas são independentes uma das outras. No caso da visão bayesiana, da estatística bayesiana, eu não tenho essa independência. O que eu tenho é uma probabilidade de um determinado sistema, sendo que eu já sei algo a respeito desse sistema, que é essa probabilidade a priori aqui. Então, fazendo uma comparação, vamos supor que eu vá me hospedar num hotel, eu esteja indo me hospedar num hotel, e alguém me pergunte assim, qual é a probabilidade de você encontrar alguém no saguão desse hotel com mais de 1,80 m? Eu não tenho a menor ideia, não tenho como responder. Eu sei lá, né? Eu posso até fazer uma distribuição normal da população, enfim, eu posso até conjecturar, mas eu não sei. Mas se alguém fala para mim, olha, tem um ônibus parando agora na porta do hotel e está descendo o time de basquete, sei lá, do Flamengo. E estão todos no saguão. Qual é a probabilidade de você achar alguém com uma altura maior do que 1,80 m? Aí vai mudar totalmente a minha resposta em relação àquela situação que está se mostrando. Por quê? Porque eu tenho uma informação a priori, eu tenho algo que eu não sabia antes.
Então, é uma visão um pouco diferente da gente falar de probabilidade, mas ela tem muitas vantagens. E a gente vai dar uma olhadinha em algumas delas. Por quê? Porque essa probabilidade a priori, essa informação que eu preciso ter para fazer um cálculo de probabilidade, eu posso gerar ele de várias maneiras artificiais. Eu não preciso ter, por exemplo, defeitos. Eu não preciso ter todos naturais, ou todos artificiais no sentido de uma eletroerosão. Eu posso ter simplesmente um aumento do meu espaço amostral através de uma ferramenta matemática, como Bootstrap ou Monte Carlo. Bootstrap, só para quem não está muito acostumado, vamos supor que eu tenha um conjunto de dados, e o que eu faço com esse conjunto de dados é como se eu fosse botar eles todos numa sacola, embaralhar e ir retirando e recolocando eles em várias sacolinhas diferentes. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é misturar esses dados em sacolinhas diferentes. São os mesmos dados originais, mas multiplicados, vamos dizer assim. E isso funciona, tá? Isso parece coisa de outro mundo, mas isso é bastante utilizado. Então, assim, eu tenho essa maneira de popular o meu espaço amostral, é uma vantagem. Eu tenho Monte Carlo, que eu uso uma alimentação de dados aleatórios também para popular, através de processos de randomização, né? Também para popular o meu espaço amostral. Eu posso contar com a opinião de experts, por exemplo, eu posso contar com alguém que me diga, olha, você vai encontrar esses defeitos com essas características, com essas localizações e esses tamanhos. Também é uma informação interessante que eu posso colocar aqui. Não é trivial usar uma coisa tão subjetiva, mas eu posso. Eu posso simular esses defeitos, eu posso simplesmente, através de software que eu vou mostrar para vocês, eu não tenho defeito, simplesmente eu vou popular o meu espaço amostral com defeitos que são virtuais. E, via de regra, eu sempre posso ter curva POD simulada. O importante é que toda essa etapa de simulação computacional, só quero chamar a atenção, ela não está atrelada a nenhuma abordagem estatística específica. Tá? Elas são aplicáveis a qualquer abordagem que eu use. Ritmiza, velocidade chapéu, binomial, ou bayesiana, enfim. Então, só queria chamar a atenção disso. A gente vai falar sobre 3 aspectos. A POD simulada com validação experimental, POD simulada mais análise de sensibilidade através de metamodelo e a tal da simulação de defeito. Então, em relação à POD simulada com validação experimental, a gente utiliza, para fazer a simulação dessa POD, a gente utiliza um software chamado Siva, esse carinha aqui, que ele é um software que utiliza métodos semi-analíticos e ele, essencialmente, simula inspeções virtuais de ultrassom, corrente parasita, rádio e gamografia, e tem uma parte de ferramenta de análise de dados, que inclui a parte de geração de curva POD. Então, essencialmente, o que a gente fez? Lembra que eu falei para vocês que é muito, 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 muito caro fazer um corpo de prova? Muito bem, a gente fez esse corpo de prova. Era um tubo, era um X60, X65, não me lembro direito, mas a gente inseriu vários defeitos ao longo de uma solda longitudinal, de diferentes tamanhos, diferentes localizações, enfim. E esse tubo ele foi submetido a repetidas inspeções por ultrassom automatizado. Tá? Então, o que ocorreu a gente conseguiu fazer essa
POD experimental, através do software que o Carneval já mencionou, que é o MH1823, e com os dados de inspeção, a gente simulou essa mesma inspeção. E a gente extraiu esses dados simulados e também gerou uma POD no MH1823. Os resultados que a gente chegou, e como o Pablo falou, para comparar POD, os valores de A90 a 95, eles são sempre muito bem-vindos. Os valores que a gente chegou para POD experimental e para POD simulada, eles são bem próximos, 1,96 e 1,64 milímetros. Assim, tem uma diferença, obviamente, mas não é nada assim, tipo, uma ordem de grandeza de diferença. Tem um primeiro indício de que existe uma possível validação dessas PODs simuladas, né, através dessa curva experimental. Mas aí a gente se perguntou, né, como cientista que somos, a gente tem como melhorar essa aderência? A gente tem como fazer esse resultado ficar um pouquinho melhor do que ele, na nossa opinião, já é? Então, a gente resolveu fazer uma análise de sensibilidade do SIVA. O que quer dizer isso? A gente perguntou para o SIVA, através de várias simulações, quais são os parâmetros que mais afetam a POD simulada e de que forma. Como é que a gente fez isso? A gente foi mudando parâmetro por parâmetro. E fomos gerando POD. E fomos analisando como que cada POD se comportava. Se melhorava, se piorava, sempre comparado àquela inspeção original, né, que a gente chama de controle. Só que a gente se deparou com um grande problema. Quando a gente simula duas situações diferentes, aqui, por exemplo, esse cara aqui e esse cara aqui só diferem por uma alteração na orientação em relação a um determinado eixo, e esse é um outro determinado eixo, o defeito, né, a orientação do defeito difere aqui, a POD muda. Claro, a gente já sabe que conforme a orientação do defeito, a gente vai ter uma detectabilidade melhor ou pior. Mas aí eu pergunto, como que eu comparo essas duas curvas? Porque defeito simulação, se eu repetir uma mesma inspeção experimental 40 vezes, é capaz de 40 vezes eu ter resultados diferentes. Mas se eu repetir a mesma simulação 40 vezes, eu vou ter 40 vezes a mesma POD. Então, eu não tenho nenhum erro atribuído a dados simulados para poder comparar essas duas PODs e dizer assim, bom, elas são condizentes, elas são totalmente diferentes ou elas são a mesma POD. O que eu quero dizer eu não tenho barra de erro nesse sentido aqui para dizer que essas duas PODs, elas são essencialmente, eu não consigo separar uma da outra, e essas duas aqui, elas são bem diferentes. Então, como é que a gente não tinha essa ferramenta? A gente teve que fazer, a gente teve que construir uma métrica para atribuir variabilidade a dado simulado. O que a gente teve que fazer olha, dado simulado normalmente não tem erro, mas a gente desenvolveu uma métrica estatística para isso. Depois, quem quiser pode me procurar, eu explico como a gente fez isso, com o maior prazer. Mas o que a gente fez essencialmente foi atribuir uma barrinha de erro para essas curvas simuladas, para a gente poder compará-las e dizer quais são os parâmetros mais ou menos importantes, no final das contas, dessas PODs simuladas. E depois de 36 parâmetros, não, 36 não, depois de 69 parâmetros testados, a gente teve esses resultados aqui. A gente teve alguns parâmetros que aumentam a confiabilidade e outros que diminuem a confiabilidade. Então, bom, o que a gente teve foi 69 inspeções virtuais, gerações de POD, para conseguir fazer uma análise de sensibilidade, para conseguir melhorar um pouquinho aquele nosso resultado.
A gente resolveu melhorar através a gente escolheu, na verdade, esses 5 parâmetros que afetavam a POD para tentar melhorar aquele nosso resultado. E o resultado que a gente chegou foi que essa POD calibrada, melhorada com essa análise de sensibilidade que a gente fez, ela chegou muito mais perto, os valores de A90 e A90-95, eles chegaram muito mais perto à configuração inicial, ou seja, os valores experimentais, do que sem essa calibração, né? Então, o que isso mostra para a gente? POD simulada funciona muito bem, desde que você saiba o seu problema real, você saiba o que você está simulando, você tenha controle das variáveis que você está setando no seu sistema. E se você fizer isso de uma maneira responsável, você pode ter uma economia não só de tempo, mas de dinheiro fenomenal. Porque isso pode ser um ponto que vai preceder toda a sua tomada de decisão se você vai investir ou não vai investir num estudo de confiabilidade para determinado equipamento. Então, bom, eu sei que um mês depois que a gente fez essa trabalheira toda, e eu esqueci de comentar, mas o custo computacional para essas PODs aqui é cerca de 5 horas, 6 horas para cada uma delas. E lembra que a gente fez 69. Então, assim, é um custo computacional alto. Mas aí, logo depois, veio o Siva e lançou essa nova versão, que é incrível, que apresenta para a gente um metamodelo. O que eles fazem aqui, numa simulação, essa simulação aqui, por exemplo, durou acho que de 3 a 4 dias, mas nessa simulação, eles fizeram uma só simulação, fizeram 800 inspeções, variando 6 variáveis ao mesmo tempo. Então, assim, é uma simulação grande, ela tem também um custo alto, mas muito menor do que 69 vezes 6 horas, né? E isso para as que deram certo, né? Fora as simulações que deram errado, porque a gente só conta a vitória. Então, assim, isso facilita bastante a vida da gente e melhora muito a qualidade, né, dos resultados simulados. Nessa versão é interessante porque ele dá toda a parte de erro dos seus valores de A90, 95, ele te dá quão discrepante os seus dados simulados são do valor esperado. Uma coisa muito legal é essa curvinha, essa linha vermelha aqui, você pode arrastar ela com o mouse e aí ele vai mudando online, né? Ele vai mudando os seus valores. Aqui são as várias variáveis que você tem, e aí você vai mudando os valores dessas variáveis e ele vai atualizando toda a análise do metamodelo online, assim, ao vivo e a cores. Você não precisa gerar isso tudo de novo. E melhora, ele já te dá a análise de sensibilidade, ou seja, dessas 6 variáveis que a gente testou, ele já dá aqui para a gente quais são as mais importantes, quais as que você tem que tomar mais cuidado. E isso numa simulação que a gente já validou experimentalmente, ou seja, a gente leva isso para a prática, né? A gente pode levar isso para o campo tranquilamente, como uma indicação, sempre, né? Sempre indicações. E o legal é que, de novo, ela já me gera, não só agora uma POD, mas gera um feixe de POD com todas as possibilidades de todas aquelas simulações que o metamodelo gera. Então, é muito legal para a gente ver, por exemplo, qual é a diferença dessa configuração aqui, que configuração foi essa aqui que gerou essa POD mais caidinha, ao invés dessa aqui que está mais íngreme. Por quê? Porque essa que está mais íngreme, ela é melhor, é mais confiável, né? A minha confiabilidade é maior. Quanto mais íngreme essa minha região intermediária aqui, é melhor o meu sistema de inspeção. Oh, gente, desculpa. Então, assim, que configuração que foi essa? Que configuração que foi essa que deu pior
Então, são coisas legais para a gente entender antes de investir, antes de ir para campo, o que quer que seja. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa tal de simulação de defeito, que a gente chama de FLAW. É uma técnica que foi desenvolvida pela TrueFlaw, que é uma empresa finlandesa, que a gente tem uma parceria, e essencialmente o que eles fazem, a ideia é muito simples, que eles têm aqui, por exemplo, um resultado de inspeção real, isso aqui é um escaneamento de um corpo de prova real, com vários defeitos que eles têm em controle, eles inseriram esses defeitos, é uma inspeção por phased. E aí o que eles fazem é retirar do arquivo todas as indicações. Esse arquivo gerado pela inspeção, eles retiram matematicamente as indicações. Ou seja, pico de amplitude, eles vão retirar aquilo, vai sumir no iScan, por exemplo, vai sumir. Então, e aí a ideia é o seguinte, eles copiam, eles fizeram, isso aqui é um papel em branco, digamos assim, eles copiaram esses sinais, e agora eles têm um papel em branco, e o que eles fazem é colar os sinais que eles bem entendem em papéis em branco, o número que eles querem. Então, eu posso gerar quantos sinais eu bem entenda. E eu posso fazer modificações, como foi feito aqui, né? Modificação no posicionamento e também pode fazer pequenas modificações de amplitudes. E ainda mantendo a representatividade. Isso tudo também foi validado experimentalmente. Então, assim, é uma ideia muito simples, mas que, na verdade, resolve muito o nosso problema em vários aspectos. Por quê? Porque gera uma quantidade de dados infinita, né? Se você quiser. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente pode usar essa quantidade de dados para popular aquele meu espaço amostral lá do hit-miss ou do sinal-resposta, ou seja, A versus A chapéu. Eu posso utilizar esse conjunto de dados como informação a priori, se eu quiser usar a minha estatística bayesiana. Se eu quiser usar um pouquinho mais, eu posso usar essa quantidade de dados para treinar a minha rede, se eu quiser usar aprendizado de máquina para aumentar a confiabilidade. E é isso que também está sendo feito. Essa função aqui, que é a função de atualização da informação, na verdade, a essência do aprendizado de máquina, né? Que eu vou atualizando a informação que eu tenho, dada um treinamento. Então, aquela quantidade de dados eu utilizo para treinar a rede e já está tendo resultados, assim, já tem resultados bastante interessantes. Por exemplo, esse aqui de radiografia. Essas seleções aqui, dessas regiões selecionadas, foram selecionadas por aprendizado de máquina. E o que é interessante assim, que dizem, né, que quando a gente fala de End 4.0, sociedade 5.0, tem muita gente que fica com um pouco de receio em relação à profissionalização, ao próprio emprego, empregabilidade, né? Vai perder ou vai ter mais emprego, vai robotizar, automatizar as funções. E, na verdade, o que a gente vê nesse cenário, pelo menos de quantificação de POD, é que aprendizado de máquina, por exemplo, é a melhor amiga do inspetor, porque ela está já, assim, separando o filé mignon para ele, está falando, olha, cuida do que você tem que cuidar, melhora isso, é o que o Pablo falou, daquela coisa da gente não o fator humano ser muito importante.
o que o aprendizado de máquina está falando deixa que eu faça o grosso e cuida só daquilo que você realmente precisa fazer, entendeu? E isso aumenta demais a confiabilidade de uma inspeção, isso aumenta demais a confiabilidade de processo, isso melhora o POD. E assim, ainda falando um pouco, mas já finalizando, essa coisa do fator humano, né? Existe agora uma ferramenta que é também da Extend, né? O pessoal lá da França que comercializa o SIVA, uma ferramenta que é de inspeção por ultrassom, através o cabeçote é real, mas o corpo de prova ele é uma tela, né? E que você pode gerar dentro dessa tela, tem uns programas, tem, na verdade, um banco de dados, que você adiciona vários efeitos diferentes, em várias localizações diferentes. Isso serve para treinamento de pessoal, isso é incrível para treinamento de pessoal. Mas aí eu levanto agora duas bolas aqui, assim, mais para a gente pensar, porque ainda não está sendo feito, tá? Mais para a gente pensar assim no futuro, que a gente, né, é o objetivo dessa live. E se a gente usar esses dados de inspeção virtual aqui, de treinamento de inspetores, para também popular esse espaço amostral que vai alimentar ritmis, que vai alimentar abordagem bayesiana, enfim, isso é dado, nossa, é o que mais vale hoje em dia, né? E é o que a gente menos tem aqui no caso. Então, seria legal se a gente pudesse linkar isso. E mais, assim, e se essas inspeções, através desse tipo de equipamento aqui, se a gente pudesse, dessa maneira, simular o fator humano, se a gente pudesse também, colocar esse fator na hora do cálculo de uma POD, porque a gente não consegue hoje em dia. Na hora de calcular a POD, não entra fator humano. Por isso que a gente prefere inspeção automatizada. Entendeu? Mas aí, se a gente entender melhor esse banco de dados de inspeção de seres humanos, por que não a gente simular também esse fator humano, não para substituí-lo, mas para melhorar, para entender melhor o nosso processo e tornar a nossa indústria mais confiável. Sei lá, vamos pensar, né? É o futuro. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Muito bom. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado a vocês três pelas excelentes apresentações aí. Acho que esse seu final aqui, Mariana, foi instigante. Eu acho que você provocou aqui uma reflexão para todo mundo. Eu já vi que eu já tenho umas perguntas aqui, uma pergunta que eu já vi que é para você, mas vamos deixar o pessoal colocar aqui na tela para a gente começar, então, esse bate-papo aí, ó. O Richard Tomasi, ele pergunta: a calibração de um POD simulada no SIVA pode apresentar resultados melhores se já houverem dados de programas reais de POD prévios? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas na verdade não é. Então, na verdade, o objetivo não é melhorar o resultado do experimental. Na verdade, é claro que a POD simulada, ainda mais uma calibrada, a potencialidade dela de dar um resultado melhor do que um experimental, que tem uma variabilidade de fatores muito maior, inclusive o fator humano, essa probabilidade é bem grande. Mas o objetivo não é a gente melhorar a confiabilidade do experimental. O objetivo é a gente conseguir validar, a gente provar que uma POD simulada ela pode representar fidedignamente, para mais ou para menos, uma POD experimental, e aí sim a gente poder usar isso na indústria.
Mariana, Vocês querem também... Desculpe aí. Vamos lá, Carol. Desculpe. Se eu entendi bem, a sua resposta está certa, mas como qualquer nova ferramenta, ela precisa ser confirmada a partir de dados reais. Você falou isso, eu acho que está claro também na sua resposta, mas só enfatizando mais. Você vai ganhar confiabilidade, ou você vai ensinar a máquina a partir de coisa que você conhece, que você tem certeza e confiança. Então, uma coisa tem a ver com a outra, é óbvio. Claro. Sim. E se puder complementar também, pessoal, talvez aquela pequena diferença que você mostrou, Mariana, entre o experimental e o simulado, que a gente vê que se aproxima muito, mas tem uma pequena diferença, às vezes é até mesmo o próprio fator humano que está influenciando, que a máquina não vai conseguir. Então você consegue até estimar um pouco de qual é a importância do fator humano nessa análise, né? Então é interessante, sim. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui muitos elogios à apresentação e acho que vocês foram suficientemente claros aqui, porque eu não vi mais nenhum outro questionamento. Me chamou muita atenção o fato de você ter trazido esse equipamento do Siva aí. Eu mesmo confesso que eu não tinha visto esse de ultrassom que você mostrou, achei muito interessante. Você pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Posso, assim, o que eu conheço, na verdade, né? Eles lançaram há pouco tempo. Lançaram, acho que no ano... Desculpa, novamente, no último Cotec tinha mostração dele, tá? Eles estão lançando, assim, forte agora nisso, né? O principal, na verdade, o objetivo deles é treinamento. Eles estão querendo, assim, até treinamento, né? Eu não acho que seja uma ferramenta que se limite a treinamento, como eu falei, né? Mas é essencialmente isso. É um display, é uma tela, como se fosse uma tela de computador, um touch, né? Na horizontal, em que ele vem com um cabeçotezinho, que na verdade não é bem um cabeçote, né, só na verdade para fazer aquela leitura. Aí eu já não sei muito bem como que ele faz a leitura em cima do monitor, mas ele vai tendo na tela a distribuição dos sinais, já scan, enfim. E aí é decisão dele dizer se aquilo de ir, voltar, de dimensionar, dizer se aquilo é um defeito ou não, até a parte de calibração ele pode fazer também. O que eu acho interessante é que são vários tipos de defeitos, eles têm um banco de dados que é bastante rico, então são vários tipos de defeitos, são vários tamanhos, são várias localizações, então, assim, não dá nem para decorar, tipo, não, eu já sei que tem um defeito ali, sabe? É um equipamento bem interessante, bem legal. Tem demonstrações deles, eu acho, no YouTube da Extend, eu não tenho certeza, mas eu posso até depois dar essas informações. Perfeito. O Daniel Gonzaga Pinto, ele trouxe uma outra pergunta. Existe possibilidade na substituição de fabricação corpos de prova na validação de procedimentos de AUT para fazer curvas experimentais? Bem, pode botar de novo a pergunta? Não sei, Pablo, você compreendeu? O que eu entendi seria, eu acho que sim, é possível, mas talvez hoje ainda não seja uma realidade. Como a Mariana mostrou, a gente ainda está muita coisa está validada, mas muita coisa a gente ainda está em processo de validação, mas geralmente quando você está trabalhando, depende da aplicação desse ultrassom automatizado. Numa linha de fabricação de uma fábrica, por exemplo, eu não recomendaria. Eu usaria ainda um corpo de prova, que talvez, aliado à simulação, você possa desenvolver um corpo de prova mais simples, sem ter tantas repetibilidades de defeito. Mas
Para uma inspeção em campo, sim, poderia, se você tiver um banco de dados já, um histórico validado, onde você possa pegar esse histórico e traduzir para a simulação, acho possível. Eu acho que o grande pulo do gato aqui, a Mariana deixou bem claro que a validação da simulação, ela tá aí mostrando para a gente que funciona. Mas para você validar uma técnica simulada ou até uma experimental, o que você está utilizando como seu banco de dados tem que ser validado também. Então, tem que ser representativo. Então, acho que o primeiro passo não é nem essa comparação do AUT, usar seu resultado simulado ou não, mas realmente você ter um cenário validado para aí sim você levar para uma simulação. E aí está mais do que provado hoje que a simulação é um grande aliado para a gente. Não sei se você tem alguma coisa para complementar, Mariana. Não, tá correto. Eu estou sorrindo pela pergunta do Davi. Você já me bateu a carteira, você já foi para a seguinte aqui. O Davi Oliveira está perguntando qual é o estado da arte da POD para as técnicas de radiografia e tomografia. Então, para a radiografia e tomografia, que é a análise de imagem, né, essencialmente, é machine learning, é aprendizado de máquina, sem dúvida nenhuma. A parte de simulação para radiografia e tomografia não acho tão legal, assim. Acho que para ultrassom é muito bom, funciona muito bem, mas quando você vai comparar os resultados de tomografia e radiografia com os resultados simulados, não são tão representativos, sabe? A gente não conseguiu validar muito bem. Então, se eu tivesse que dizer para você qual é o estado da arte para essas duas técnicas, que são essencialmente a análise de uma imagem, eu diria machine learning, é o aprendizado de máquina através de reconhecimento de padrão. Vamos lá, que tem mais uma aqui, do Rodrigo Stoller. Características metalúrgicas de defeitos, trinca quente, fadiga, inclusão de escória e de materiais, atenuação, são levados em consideração nas simulações da curva POD nociva? Sim. No caso, porque assim, eu adoraria ter falado muito mais sobre a simulação da inspeção em si, mas, enfim, 30 minutos não dava. Mas sim, principalmente a parte de materiais. Você consegue botar na sua configuração do corpo de prova, quando você está no ambiente virtual do Siva, você consegue colocar trinca, você consegue colocar inclusão de escória. Eu acho que você não consegue chegar no grau de refinamento de dizer que a trinca é uma trinca quente. Mas você consegue colocar diferentes geometrias e isso vai sim impactar a tua POD, porque, obviamente, o seu feixe sônico ele vai ser desviado. E no caso dos materiais, também, você consegue colocar ruído, você consegue não só colocar o ruído que você queira na sua inspeção, mas você consegue modificar o seu material para um material que seja mais anisotrópico, que seja mais atenuante. Você consegue botar um inox, você consegue botar uma solda, você consegue botar um compósito. Então, compósito, você consegue fazer. Carnaval, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria acrescentar na anterior, mas já passou sem. Eu falei agora compósito, mas ela tinha acabado de falar. Interrompi só. Mas fica à vontade, se você quiser. Não, tranquilo. Quando tiver, eu vi aí, ó, a próxima para o Bartolo, eu posso responder, mas é o Bartolo. O Wagner Martins Santos, ele tá dizendo, o Bartolo disse na tese dele que verificou probabilidade de detecção de apenas 68% no ultrassom manual. Então, se não forem sistemas automatizados, fica difícil alcançar índices superiores. Como começou a apresentação, né, a gente definiu o conceito de confiabilidade. O conceito de confiabilidade ele é aplicado para um cenário de inspeção. Então, a gente está definindo tipo de defeito, a posição, qual é a técnica.
Então, naquele cenário, sim, o ultrassom manual apresentou um resultado de probabilidade de detecção muito baixo. Isso não significa que o ultrassom manual não seja uma técnica confiável. Para aquele cenário que foi utilizado, ele não era a melhor técnica, ou precisaria ter uma técnica complementar, ou substituída por uma técnica automatizada. Nesse mesmo estudo, a gente utilizou não só o ultrassom convencional, como a radiografia. Então, a gente conseguiu combinar aonde a radiografia apresentava um grau de confiabilidade superior ao ultrassom e vice-versa. Então, naquele cenário, sim, a probabilidade foi baixa. E lembrando, às vezes não é nem somente a técnica, é o fator humano. Então, aquele inspetor, de repente, também não conseguiu performar tão bem naquele cenário. Se eu mudasse o inspetor, ele poderia ter uma probabilidade diferente, com certeza teria. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, que às vezes a gente olha os números, a gente se assusta e a gente condena uma técnica, ou condena um plano de inspeção, e na verdade a gente está condenando aquela configuração. Apenas um pequeno ajuste pode mudar completamente o seu grau de confiabilidade. Excelente ponto esse. Eu vou complementar aqui agora. O pessoal já falou isso aí. Contar uma história aí, sou velho, vou contar uma história. Quando eu comecei a aprender ensaio não destrutivo, né, a gente falava lá no caso do ultrassom, detectabilidade, qual é o menor defeito detectável? E aí o cara falava lá, tamanho de um comprimento de onda, quanto é que dá isso aí? Tudo. É um valor físico simplesmente que não está considerando, né, o estresse a briga com a mulher do ultracionista, não está considerando nada ali. E aqui nós estamos apresentando um parâmetro, né, de confiabilidade que considera todo esse elemento e, além disso, é exclusivo para aquela situação. Né? Sem dúvida. Tudo aquilo que influencia ali, se mudou um daqueles parâmetros, vai mudar o valor do POD, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, Carnaval. A gente pode ter uma inspeção, por exemplo, que o cara está fazendo uma inspeção por ultrassom, mas é com acesso por corda dentro de um tanque de uma FPSO. Então, todos esses fatores eles vão influenciar diretamente no resultado da técnica. Então, não é só a técnica, não é só um inspetor, é todas as condições que estão levando àquela inspeção. Perfeito. Eu gostaria de agradecer vocês três pelas excelentes apresentações. Acho que enriqueceu a todos aqui, e gostaria de agradecer vocês também que nos assistiram, né, por terem gasto esse tempo, investido esse tempo, né, aqui conosco hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, e também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui. Nós teremos outras lives, vocês confiram a programação, nós teremos outras lives aí também muito interessantes, a gente tem uma longa programação, todas essas lives estão disponíveis no canal, vocês podem reassistirem se quiserem, podem também verem as outras que foram feitas anteriormente, e também podem divulgar para os amigos, podem enviar para os amigos, vocês fiquem à vontade aí. Muito obrigado, gente, e até a nossa próxima oportunidade. Até. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.